Já vou começar a ler o capítulo de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 15 do livro A Graça Perigosa. E o título é Os Mandamentos Matam. Quem está aqui participando a primeira vez, saiba que a gente já está no capítulo 15 e todos os capítulos estão salvos lá no meu canal no YouTube, como está escrito aqui. Na live passada, o título foi Estamos debaixo de um novo sistema. Eu comentei bastante aqui sobre o sistema da graça, que é o sistema da nova aliança. Hoje nós estamos em um sistema regido pela graça e somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje o autor vai falar sobre o porquê os 10 mandamentos matam, e vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhas. Normalmente são entre 6 e 8. Então vamos lá. Vou começar a ler aqui. Os mandamentos matam. Os 10 mandamentos matam. Essa é uma afirmação realmente dura. Provavelmente a maioria dos cristãos nem mesmo consegue entender essa verdade. Eles não sabem exatamente como lidar com os mandamentos em sua vida. Devemos ainda seguir os 10 mandamentos e pedir a ajuda de Deus para guardá-los? É comum eu ouvir esse tipo de questionamento, e há aqueles que realmente acreditam que eles são a espinha dorsal do cristianismo. Será que não há nada mais para estabilizar a conduta do crente além das tábuas de pedra? É impressionante, mas muitos acreditam que aquilo que impede um crente de mentir, roubar ou adulterar são os mandamentos. Se a lei pudesse fazer isso, não haveria mais crimes nesse mundo. Os pecadores não vão deixar de pecar simplesmente porque há uma lei proibindo-os de pecar. Todavia, os mandamentos não são apenas impotentes para produzir mudança. Eles são também um ministério de morte. Paulo coloca a coisa toda de forma muito clara em 2 Coríntios capítulo 3. Os mandamentos são um ministério de condenação e morte. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler. Ele só citou aqui, mas não colocou o versículo. É porque é para ser aberto. 2 Coríntios 3, 7. Eu estou lendo aqui na NTLH, está escrito assim, versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. E se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior glória é... devia estar aqui no mesmo versículo, né? Deixa eu ver aqui. É no versículo 9. Tá assim, ó. Acaso não deve... Quanto maior ainda é a glória que acompanha
o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito Santo que traz salvação. Tá estranho aqui porque eu tô lendo na NTLH. Aí na NVT, que é uma versão traduzida direto do original, dos manuscritos originais, está assim: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Então aqui, o Aloysio está falando: os mandamentos são ministério de condenação e morte. E a gente viu em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 até o 9. Paulo diz exatamente isso. E ele ainda fala as placas de pedras. Muito interessante aqui. Muito interessante esse versículo 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Olha só. Aqui na NVI. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Na NAA. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Aqui na NAA já diz que é o ministério da morte. Não é nem o ministério que traz morte, é o ministério da morte mesmo. Então, os 10 mandamentos, a única coisa que eles podem gerar em nós é morte e condenação, de acordo com o capítulo 3 de 2 Coríntios. E é os 10 mandamentos mesmo, porque Paulo diz gravado com letras em pedras. O único mandamento que foi gravado com letras em pedras foram os 10. Continuando. A primeira coisa que morre é a alegria a primeira coisa que morre é a alegria e o prazer de viver. Os mandamentos produzem angústia e depressão. Tenho certeza de que muitos pastores que cometem suicídio o fazem por conta da angústia que a lei produz. Eles provavelmente são salvos, foram alcançados pela graça, mas o diabo os enganou, dizendo-lhes que eles tinham de viver a vida cristã pela lei. Isso aqui é muita verdade. Eu, inclusive, tenho amigos que antes de conhecerem a graça, eles queriam se matar, queriam se morrer. Porque o sistema da lei, o sistema religioso legalista, produz medo, angústia e depressão nas pessoas. Infelizmente. E eles ainda querem dizer que isso é Deus. Isso é de Deus. Sendo que Paulo diz em Romanos capítulo 5 que o justo tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso já no versículo 1 do capítulo 5. Então, o Evangelho, a justificação pela fé, as boas novas, elas trazem paz. Paz. A pessoa, ela perde o medo de ir para o inferno. Ela perde o medo da maldição. Ela perde o medo da condenação. Ela para de olhar para ela mesma e começa a olhar para Jesus. Ela para de olhar para o comportamento dela como meio de adquirir bênçãos e começa a olhar para Jesus. Ela para de olhar para o comportamento moral dela como um meio de alcançar a salvação e olha para Jesus. E isso tudo traz paz. Mas quando a gente está num sistema religioso, num sistema legalista, que diz que a bênção depende de nós, que a salvação depende de nós, do nosso comportamento, do que a gente faz ou deixa de fazer, que a bênção depende de nós, do que a gente faz ou deixa de fazer, que o Espírito Santo
estar perto de nós, não nos abandonar, depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Depende da nossa santidade. Quando a gente fica debaixo desse sistema, que é o sistema da lei, que é o sistema de obedeça os 10 mandamentos, obedeça, mas esse tanto de outras regras que eu estou inventando aqui, que eu estou criando, e só quando você obedecer essas regras que você vai ser aprovado por Deus. Isso gera depressão, angústia, e tem muita gente que tira a vida por causa disso, por causa do sistema da lei, porque não consegue viver debaixo da lei, não consegue viver debaixo de tanta demanda, de tanta regra que o sistema religioso inventa. E isso é muito ruim, muito mesmo. Por isso, um dos motivos que a gente precisa anunciar a boa notícia para os nossos amigos, para os nossos familiares, na internet, onde a gente tem liberdade para falar e não vai acontecer nada com a gente. Antigamente, na época de Paulo, e depois também, né, as pessoas, por falarem a verdade, por falarem da graça, por falarem da justificação, por discordarem do sistema religioso, elas eram mortas, apedrejadas, enforcadas, queimadas, exiladas. Tudo que é coisa ruim acontecia. Hoje não acontece nada. O que vai acontecer com a gente? A gente pode simplesmente gravar um vídeo, abrir uma live e falar da verdade para 1, 2, 10 pessoas. Quando um vídeo viraliza, você consegue atingir 10 mil pessoas, 50, 100. Então hoje não vai acontecer nada com a gente se a gente não falar da boa notícia, se a gente não falar do evangelho da graça para as pessoas. É puramente covardia. A gente está sendo omisso, a gente não pode fazer isso. A gente deve falar o quanto antes para os nossos amigos, para os nossos familiares e principalmente para a congregação que a gente está, principalmente se a gente for líder de alguma. A gente precisa passar isso para frente, porque Deus vai cobrar isso dos líderes religiosos. Se eles estiverem falando da lei, eles vão ser cobrados. Se eles estiverem falando da graça, vão ser recompensados. Arcanjo Miguel. Muita gente não acredita no apóstolo Paulo, então vai ter que pegar metade do Novo Testamento e jogar fora, e pegar as cartas de Pedro também e jogar fora, porque Pedro diz que as cartas de Paulo são escritura. Tem um versículo que Pedro diz que ele estava falando sobre as cartas de Paulo, e ele diz o seguinte: as cartas de Paulo têm muitas coisas difíceis de entender, que muitos distorcem, como fazem com as demais escrituras. Olha o que o apóstolo Pedro falou. Olha o peso disso. Ele diz: muitos distorcem as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, como fazem com as demais escrituras. Quando ele diz as demais, ele está igualando os escritos de Paulo com as demais escrituras. E lembrando que naquela época as escrituras eram o Antigo Testamento. Então ele está igualando os escritos de Paulo com o Antigo Testamento, que é a escritura. Então, para não crer em Paulo, você tem que também não crer em Pedro, né? Então aí fica complicado. Vamos lá, continuando aqui. Os 10 mandamentos. É o próximo tópico. Os 10 mandamentos. Não são apenas os outros 603 regulamentos da lei que matam. Os 10 mandamentos são um ministério de condenação e morte. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo se refere especificamente ao ministério gravado em letras na pedra. Algumas pessoas contestarão, dizendo que não estamos sob a lei no sentido de que não estamos sob os rituais de sacrifícios de animais, mas estamos debaixo da lei moral. Na verdade, porém, é que a lei moral
era a única lei que foi gravada nas pedras com o dedo de Deus. Sacrifícios de animais, rituais, ordenanças e juízos nunca foram gravados em pedras. Elas foram escritas em pergaminhos. Isso aqui é uma coisa que não é pouca gente, né? É as pessoas que já estão dentro de um sistema que separa a lei em lei moral, cerimonial, civil, lei de saúde, juízos, estatutos e sei lá mais o que mais. É uma 5 divisão da lei. Aí eles dizem assim: olha, a lei realmente foi abolida, ela passou, mas essa lei que foi abolida e passou é a cerimonial, é a civil, é a de juízos e estatutos e sei lá mais o que. Então eles dividem a lei em 5 partes ou 3 partes e dizem que a lei moral são os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Eles dizem isso, que nós não estamos debaixo mais do resto da lei, mas dos 10 mandamentos nós estamos. É o que eles dizem. Mas aqui em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo deixa bem claro que o ministério de morte que traz condenação é justamente o que eles dizem ser a lei moral, que são os 10 mandamentos. Só que isso nem é algo teologicamente possível de se estabelecer, porque existem mandamentos morais nas outras partes da Torá. Existem mandamentos morais, vários outros mandamentos morais na Torá, na lei, entendeu? Tem algumas leis que eles dizem ser cerimoniais que tem mandamentos morais. Inclusive nos 10 mandamentos tem o sábado, que não é um mandamento moral, é um mandamento cerimonial. Então não dá para saber se ao certo se o sábado é moral, cerimonial, civil. O sábado se enquadra em um monte, mas o que ele menos se encaixa é no moral. Então não faz sentido essa separação que eles inventam para tentar guardar os 10 mandamentos numa caixinha e colocar os 10 mandamentos na nova aliança. Não tem como. Não tem como. A gente precisa lembrar que Paulo era judeu. E os judeus hoje em dia ainda, quando você vai chegar neles e perguntar: e aí, e os mandamentos morais, os 10 mandamentos? Eles vão falar: a gente não faz essa divisão. A lei é uma só, a lei é completa. A lei é a Torá, é os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros. A lei é a Torá, ela é inteira. Tudo que está lá é ordenança e precisa ser cumprido. Eles não fazem essa divisão. Da mesma forma, Paulo não fez. Paulo nunca dividiu a lei em moral, cerimonial, civil. Ele sempre tratou ela como inteira. E quando ele diz que a lei passou, que a lei é um ministério de morte, de condenação, que a lei foi abolida lá em Efésios 2,15, é a lei inteira. Paulo sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque ele era judeu e os judeus tratam a lei assim como completa e inteira. Não se pode tirar partes da lei que gosta para adotar. É tudo ou nada. Aí vem as pessoas separar a lei em algumas partes para ficar guardando uma parte dela. Isso é enganação, gente. Isso é enganação. Paulo nunca fez isso. Não existe essa divisão biblicamente falando. Essa divisão ela pode servir para um estudo sistemático da lei, mas ela não serve para formar doutrinas. Não serve. Está respondendo dúvidas? Ainda não, João Pedro, mas se você quiser mandar um aí, pode mandar. Eu não tô lendo diretão não, às vezes eu tô parando aqui para responder as perguntas, tá bom? Pode mandar aí. Continuando aqui, ó. Algumas pessoas, aqui ó, o texto que o Paulo citou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 até o 11. Olha o que aqui Paulo vai dizer. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel
não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muita maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorioso, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais o que é permanente. Paulo está dizendo aqui, que os 10 mandamentos, gravados com letras em pedras, é ministério da morte e é ministério de condenação, e que não está mais em vigor, porque está dizendo aqui que ele desvanece. E ele diz que o que prevalece, o que permanece, é o ministério do Espírito. Então esse texto aqui ele é muito claro. Eu já comentei sobre esse texto com pessoas que fazem separação entre lei civil, cerimonial e sei lá mais quantas. Aí elas dizem que o que Paulo está querendo dizer é que a lei usada da forma errada pode gerar morte. Mas Paulo não diz em momento nenhum isso aqui. Ele não diz que o ministério da morte gravado com letras em pedras... Não, ele diz isso. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória. Ele faz uma afirmação. Ele não diz que a lei pode se tornar morte e condenação se usada de forma incorreta. Você tem que distorcer o texto inteiro aqui para dizer isso. Paulo está fazendo uma afirmação. O ministério de morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória. E se o ministério da condenação for glorioso, muito mais será glorioso o ministério da justiça. Não está falando que se usado de forma errada e tal. Não, ele está afirmando. Os 10 mandamentos são ministério de morte, é ministério de condenação. Infelizmente, quando a gente tem uma ideia que contraria um texto, a gente tem duas opções: mudar o texto ou mudar a nossa ideia. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere mudar o texto, ou negar o texto, ou inventar uma interpretação do texto, fazendo inferências ao texto. Mas quando o texto diz uma coisa que é contrário ao que a gente acredita, a gente precisa mudar o que a gente acredita, não o texto. Isso é muito importante. Lei moral e cerimonial, mesma coisa. Exatamente, Miguel. Exatamente, é a mesma coisa. Porque a lei é inteira, a lei é completa. Não existe partes da lei, existe a lei completa e inteira. Com todos os seus 613 estatutos, ordenanças, sei lá mais o que. Então, vamos lá, continuar. Paulo chama esse ministério na pedra de ministério que trouxe a morte e o ministério que trouxe condenação. Isso é bem claro, os 10 mandamentos trazem morte e condenação. É isso que você quer em sua vida? Claro que não. Especialmente quando você é informado do novo. O ministério da nova aliança do Espírito de Deus traz justiça e é mais glorioso que os 10 mandamentos. Você só está qualificado para desfrutar e ministrar uma mensagem, a nova aliança. Por que você iria querer outra coisa? Aqui uma outra citação, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui de novo é Paulo dizendo: a letra mata, o Espírito vivifica. E essa letra aqui é a lei, é os 10 mandamentos. Então Paulo ele está realmente dizendo o que ele está dizendo, ele quer dizer o que ele quer dizer. Ele está dizendo o que ele quer dizer e ele quer dizer o que ele está dizendo.
Não tem muito o que a gente fazer aqui. Ele está dizendo, o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra, a antiga aliança, os 10 mandamentos, eles são dados para gerar morte e condenação. José Cícero, a aliança foi feita apenas com os 10 mandamentos. Sim. Quando Moisés desceu do monte, era o Monte Sinai? Quando ele desceu do monte, ele desceu com as tábuas dos 10 mandamentos e foi feita ali a aliança apenas com os 10 mandamentos. Os outros estatutos foram acrescentados depois, mas todos faziam parte da lei, que é completa e tal. Então, os 10 mandamentos, eles são o coração da antiga aliança. É a espinha dorsal da antiga aliança. Então, a lei, ela era o objeto central da antiga aliança, os 10 mandamentos mesmo. E é justamente esses 10 mandamentos que Paulo diz, que é ministério de morte, que mata e traz condenação. E é justamente o que as pessoas querem defender. Querem trazer para dentro do cristianismo o que era o objeto de relacionamento, o que era o coração, a espinha dorsal da antiga aliança, que foi cumprida e revogada por Cristo na cruz. Infelizmente. Continuando aqui. A letra refere-se à lei, especificamente aos 10 mandamentos. Essas coisas matam, mas o Espírito dá vida. Além disso, considere essa simples realidade. A maioria dos que afirmam que ainda estamos sob a lei moral não pode nem recitar os 10 mandamentos, muito menos guardá-los. Isso é verdade. Se a pessoa fala, você tem que seguir os 10 mandamentos, ela, sim, claro, tem que seguir sim. Mas você sabe os 10 de cor? Aí a pessoa não sabe ou erra a sequência. Qual o link do YouTube? O meu canal no YouTube, que tá as outras lives, tá na biografia aqui do meu perfil do TikTok. É só você clicar que você vai ter acesso tanto ao Instagram quanto ao meu canal no YouTube. Tá aqui na biografia. Tem um iconezinho para você clicar. Lá tem todos os capítulos passados do livro. Aqui vamos para o próximo tópico. A verdade sobre os 10 mandamentos. Então, como deve ser o relacionamento espiritual com os 10 mandamentos? Não existente. Como crente, você deve fazer uma ruptura total com a vida baseada na lei. E os 10 mandamentos não são exceção. Como podemos ter tanta certeza? Além do que já vimos sobre os 10 mandamentos como um ministério de condenação e morte, encontramos ainda mais evidências em Romanos capítulo 7. Eu vou ler aqui a citação. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo está usando aqui um dos 10 mandamentos, mais especificamente o 10º, que é não cobiçarás. Qualquer bom cidadão consegue não roubar, mas não consegue não desejar as coisas dos outros. Ele consegue não matar, mas não consegue não invejar. Ele consegue não adulterar, mas não consegue não cobiçar a mulher dos outros. Ele pode conseguir cumprir os 9, mas tropeça no 10º. Paulo está derrubando o legalismo aqui, porque o legalismo pode até achar que consegue guardar o sábado, honrar pai e mãe por fora, não roubar, não dizer falso testemunho, não matar e até mesmo não adulterar. As pessoas do mundo conseguem fazer tudo isso, mas quando chegam no último, elas caem. Os outros mandamentos se referem a atitudes exteriores, mas esse é um desejo do coração.
Então, Paulo aqui está falando claramente três coisas importantes. Primeiro, ele diz que conheceu o pecado por intermédio da lei. Em segundo lugar, ele diz que o pecado tomou ocasião pelo mandamento para despertar a concupiscência, a cobiça. Depois, o pecado aproveitou a oportunidade da lei e despertou nele toda sorte de desejos impuros. E o versículo 8, outra citação. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Fora da lei não há mais pecado. Você foi liberto. Não deveria haver nenhuma controvérsia a respeito disso, porque está muito claro. Tanto 2 Coríntios 3 quanto Romanos 7 nos mostram claramente que não estamos mais debaixo da lei do mandamento. Se você escolher viver por eles, está escolhendo um ministério que traz morte e condenação, porque a lei produz pecado e o pecado produz morte e condenação. Somente fora da lei dos mandamentos é que nós podemos ser livres do pecado. Antes de ser liberto do pecado, você precisa ser liberto da lei. Isso nos faz perguntar por que há tantos crentes que pensam que os 10 mandamentos são uma ferramenta, uma forma de lutar contra o pecado. Quero lhe mostrar o verdadeiro efeito da lei na vida das pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 7, versículo 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei não foi dada a nós, os gentios. A lei foi dada aos judeus. É verdade que a lei está escrita na consciência de todo homem, porque todos nós estávamos em Adão quando ele comeu da árvore do conhecimento, que simboliza a lei. Mas a lei na forma de aliança não foi dada a nós. Não deveríamos estar preocupados em cumprir o mandamento. Ele não foi dado a nós. Por isso Paulo diz: eu vivia fora da lei, mas depois me passaram a lei. É o que ele diz, em Romanos capítulo 7, versículo 9. Agora outra citação. Romanos capítulo 7, versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, e o mandamento que me foi dado para a vida, verifiquei que esse mesmo me trouxe morte. Verifiquei que esse mesmo me tornou para a morte. Disseram-me que se eu obedecesse os mandamentos, eu cresceria mais, eu seria mais cheio de Deus. Mas depois vi que o resultado foi fracasso e condenação. Por quê? Porque o pecado toma espaço por causa do mandamento, e por isso a morte vem. O mandamento que levou Paulo a descobrir tudo isso foi o 10º: não cobiçarás. Paulo diz que ele sentia que estava indo muito bem até que o mandamento entrou em sua vida. Então ele percebeu a morte. Esse é o único mandamento dos 10 que, quando você quebra, ninguém vê. A cobiça não é algo exterior. Não existe um comportamento de cobiça. Uma vez que ela se manifesta exteriormente, é na forma de um dos outros 9 mandamentos. A cobiça é algo entre você e Deus. Isso significa que Deus não está olhando só o exterior, mas o interior também. O mandamento deu ao pecado uma oportunidade de se despertar. A lei mesma não é pecado, mas o pecado prospera onde há lei. E onde o pecado prospera, o resultado é morte, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, se eu o convidar a viver na lei, estou convidando-o para viver numa vida com mais pecado, não com menos. Será que uma vida cheia de morte será uma vida cheia de morte, não de vida? Porque a lei mata. Esse é o motivo pelo qual muita gente tem vivido assim.
com cultos mortos, casamento morto, vida sem abundância. Eles têm o Espírito, mas não conseguem perceber. São crentes, mas parece que não são. Não desfrutam de vida. Que o Senhor nos abra os olhos nesses dias para que saiamos definitivamente desse sistema de troca e barganha com Deus. Quando falamos de lei, não estamos nos referindo unicamente ao mandamento. A lei é um sistema de relacionamento com Deus. E a lei é um sistema baseado na troca. Eu dou algo a Deus e Deus me dá algo de volta. Muitos querem dar o dízimo pela bênção da prosperidade. Querem trocar a santidade pela cura. Isso é lei. É o sistema do Velho Testamento. Mas o que é graça? É o oposto disso. Hoje você vive pela fé e não confia na própria obediência. O único requisito da graça é que você creia. Então aqui eu li o capítulo de carreirinha. De carreirinha mesmo. Uma coisa interessante aqui sobre Romanos capítulo 7 é que Paulo, ele diz o seguinte aqui. Eu vou ler aqui. Romanos capítulo Eu passei os ensinamentos para meu pai. Ele é pastor da Assembleia, mas ele acredita que o pecado, reticências. O pecado leva ao inferno. Olha, o que faz a gente ir para o inferno é o pecado mesmo. É o pecado de Adão, que passou para nós. Isso condena Adão e o resto da humanidade toda. E os nossos próprios pecados também aumentam a condenação e tal, aumentam a gravidade. Mas se a gente for analisar, pecado ele não condena de fato. Por quê? Porque quando a gente crê em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, independente do pecado que a gente tenha cometido ou que a gente vai cometer, a gente não perde a salvação por causa do pecado. Então o pecado ele sim condena, mas ele só condena aquele que não crê em Jesus. Quem crê em Jesus é salvo pela graça, de graça, simplesmente porque acredita em Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, não existe condenação, porque Jesus já pagou todo o pecado. Todo o pecado que a gente ainda vai cometer já está pago. Então, o pecado não leva um cristão ao inferno, mas ele leva todas as outras pessoas que não são. Isso que a gente precisa entender, né? Aqui, Romanos 7. Estava comentando, né? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7:6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Eu li aqui o versículo 6 do capítulo 7 de Romanos na NVT. E olha o que Paulo diz depois, né, no versículo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Ele acabou aqui, Ele acabou de dizer que fomos libertos da lei, versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Olha que interessante. Aí ele vai dizer aqui, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. E quando a gente lê de carreirinha isso aqui, a gente percebe que
Os 10 mandamentos são essa lei da qual fomos libertos. No versículo 6 ele diz que fomos libertos da lei, morremos para a lei. No versículo 7 ele diz: a lei disse, não cobice, não cobiçarás. Então ele está dizendo aqui, estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa. Então a lei de Deus, os 10 mandamentos, é justamente a lei da qual fomos libertos e para o qual morremos. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É só ler o capítulo aqui, o texto dentro do seu contexto. Aí ele diz aqui no versículo 8: mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só mostra que a lei em si é santa. E santos, justos, bons os mandamentos. Mas então a lei que é santa, boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Então aqui eu já comentei sobre isso em outros capítulos, mas a lei em si, ela não é pecaminosa. A lei não é pecado, a lei não é ruim. Quem diz que a lei é ruim e tal, que quem é contra a lei são os antinomianos e tal. Paulo, ele diz que a lei é ministério de morte, que a lei traz condenação, que a lei faz a gente pecar mais, que a lei traz morte e tal. Quando ele diz isso, às vezes ele explica e às vezes não. Aqui em Romanos 7, ele explicou que o pecado usa a lei para gerar morte e condenação na gente. Mas a lei é santa, boa e justa. Mas em outras partes, tipo lá nas cartas de Coríntios, 2 Coríntios, ele não explica isso. Ele só fala que a lei traz morte. Talvez porque a igreja de Corinto já tinha esse conhecimento prévio, né, que era o pecado que usava a lei para isso, mas o fato é, a gente dizer que a lei traz morte também não está errado, mas a gente precisa, quando está explicando para alguém assim de uma forma mais detalhada, a gente lê Romanos 7 e explica direitinho. Mas o fato é que fomos libertos da lei que gera morte, que traz condenação. É o pecado que usa a lei para isso. Ok? A lei é santa, boa e justa, mas o pecado, ele usa a lei para despertar mais pecado. Igual Paulo fala aqui, quando tomei conhecimento do mandamento, qual que era o versículo 8? Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então a lei, ela dá mais poder ao pecado. A lei, ela torna o pecado mais difícil de ser resistido. Ela torna o pecado mais forte. O que Paulo está dizendo? Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Ou seja, ele está dizendo que quando ele vivia sem a lei, o pecado não era tão forte assim. Tinha pecado, mas não era tão forte assim. E quando ele tomou conhecimento da lei, das proibições, do faça e não faça, do certo e do errado, quando ele tomou conhecimento dos 10 mandamentos, do não cobiçarás, que é o 10º mandamento, o pecado ganhou vida.
E ele diz: e eu morri. Assim descobri que os mandamentos que deveriam trazer vida trouxeram morte. Em vez disso, morri. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Então é irracional um cristão querer viver a vida cristã, viver na nova aliança, querendo seguir os 10 mandamentos da antiga aliança. Romanos capítulo 7 é bem claro. O pecado ele sempre vai despertar, a lei sempre vai despertar o pecado e gerar morte e condenação em nós. O que vocês estão comentando aqui. Eu acredito que somos salvos pela graça, não é mérito nosso, e essa é a justificação pela fé. Então, o cristão pode orçar. O que é isso? Então, o pecado não é pecado para o cristão? É pecado. Ué, pecado é pecado. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. Eu estou falando aqui é que a lei, tentar seguir a lei para vencer o pecado, só vai fazer você pecar mais. Quando você tenta vencer o pecado obedecendo uma lista de regras, você está dando mais força para o pecado. Então o que eu estou falando aqui é um segredo para você vencer o pecado. Estou falando por que as pessoas vivem pecando bastante e não conseguem vencer o pecado. Sabendo isso, você já não vai fazer isso, porque senão você vai estar dando força para o pecado. Engraçado que a gente está falando de uma coisa e a pessoa entende o contrário. É muito interessante esse fenômeno da natureza. Vamos lá. Próximo tópico. A verdade sobre os 10. É o nome do tópico. Então, como... Uai, peraí. Eu já li isso aqui. Uai. Aqui é o último tópico. Eu já ia ler de novo. Último tópico. Que vocês estão vendo aqui, ó. Pecado é pecado, ele só não tem ligação com a nossa salvação. Exatamente, pecado é pecado. Pecado continua sendo pecado. Ele só não vai fazer você perder a salvação. Basicamente, de uma forma bem grosseira de explicar, isso aí tá certo. Mas o pecado ele tem inúmeras consequências. O pecado, ele bagunça seu coração. O pecado, ele traz consequências físicas, consequências circunstanciais. O pecado, ele pode atrapalhar a vontade de Deus na sua vida, ele pode atrapalhar o seu chamado. E o pecado ele pode destruir o seu caráter. Isso vai impedir que Deus te use para várias outras coisas. O pecado vai fazer você perder seu galardão. O pecado vai fazer você se tornar insensível à voz de Deus. O pecado ele tem várias consequências. Ele só não vai fazer você perder a salvação. Quem vive no Espírito está livre do pecado. Quem vive no Espírito mesmo consegue vencer o pecado. O pecado nos afasta de Deus? No sentido de salvação, não. No sentido de salvação, o pecado não tem mais esse poder. Mas nos todos os outros sentidos que eu acabei de citar, se você acha que isso é afastar de Deus, se você chama isso tudo de afastar de Deus, então sim. Apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo, ou são a mesma coisa? Blasfêmia e apostasia são coisas diferentes. Não são a mesma coisa, não. A blasfêmia, somente quem não é cristão pode cometer. Blasfêmia contra o Espírito Santo, só não cristãos cometem. E a apostasia, só cristãos podem. Então ele tem essa diferença. E em lives passadas, eu passei um tempão explicando sobre isso, porque é um assunto que precisa ser, quando tocado nele, precisa ser muito bem desmiuçado. Então aqui, ó, nas lives
que estão gravados lá no YouTube, eu acho que eu comentei sobre isso umas 2 vezes. Dá para você ver lá a diferença fundamental entre as duas. Mas basicamente é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo na Bíblia, ela só é cometida por quem não é cristão, e a apostasia é para cristão. É que eu tinha perguntado o que pode fazer perder a salvação. Olha, eu não acredito em que a gente perca a salvação. Que perder a salvação para os legalistas é: pequei, perdi a salvação, mesmo sem eu querer. Eu perdi a salvação sem eu querer. Eu estou preso em algum pecado, ele disse que você perdeu a salvação. É algo involuntário. Tipo uma roleta russa ou algo que você tira na sorte. Então, esse perder a salvação, que é o que circula aí na maioria das igrejas, nos legalistas e tal, e entre o povão também, o perder a salvação deles é isso: pequei e perdi a salvação, mesmo eu não querendo. Eu quero estar salvo, eu quero que Jesus me salve, eu quero Jesus como meu salvador, eu ainda creio em Jesus como meu salvador, eu creio em Jesus, que ele é o Filho de Deus e tal, eu creio em tudo isso, mas mesmo assim, mesmo eu crendo, eu não estou mais salvo, porque eu pequei e perdi. Entendeu? Isso não existe. Não existe isso. Perda de salvação é isso. Isso não existe. Agora, apostasia, ela existe. Apostasia na Bíblia é simplesmente você querer. Você deliberadamente, você escolhe rejeitar Jesus como seu salvador. Você rejeita a salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a graça. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando você rejeita Cristo, você está rejeitando a graça e a salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio de Cristo. Então, você escolhe não crer mais, não confiar mais em Cristo, porque fé é confiar. Fé é depositar a sua confiança em algo. Então, nós somos salvos porque cremos em Cristo. Nós somos salvos porque confiamos, depositamos toda a nossa confiança em Cristo. Então, apostasia é você deixar de confiar em Cristo de forma consciente e deliberada. Você sabe o que está fazendo. Então, não quero Jesus, não quero Ele como meu Salvador, vou para outra religião, vou virar ateu, sei lá o que, vou para uma religião que não é Jesus que salva, que não existe Jesus. Isso se enquadraria numa apostasia. Mais ou menos isso. Agora, perda de salvação não existe. Isso é invenção dos legalistas e tal. Perda de salvação é uma loucura. A pessoa perde uma coisa que ela não queria perder. Eu não vejo sentido nessa questão de perda de salvação. Aqui, último tópico. E as regras e regulamentos da igreja? Uma pergunta. Citação, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Cristianismo não é sobre regras, é sobre deixar Cristo governar. Ele governa em nosso coração pela fé. Mas isso não é uma citação. É mais uma análise da citação. Mas e as regras? Muitos líderes até dizem que não seguem a lei do Velho Testamento, mas criaram todo tipo de leis e regulamentos dentro da igreja. A verdade é que qualquer lista de faça e não faça produz o mesmo resultado que a lei produz em nossa vida. Aí aqui, ó, citação, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aqui está muito difícil de ler. Eu já respondo a pergunta, Júnior. Já estou terminando aqui o capítulo de hoje.
Colossenses 2:20. Eu amo Colossenses 22. Até o 23. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuam a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Que eu li na NVT. Eu vou ler uma mais próxima aqui do que o Aloysio colocou. Na NAA. Está escrito assim, ó: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se deterioram com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promover um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum contra a luta das inclinações da carne. Então é isso que diz em Colossenses 2. Não manuseie, não prove, não toque. Regras como essas parecem muito espirituais, mas realmente não ajudam a restringir o pecado. Que tal um experimento para provar isso? Nos próximos 15 segundos, aqui está uma regra para você. Nos próximos 15 segundos, aqui está uma regra. Não pense no Papai Noel dando risada. Então, a prova é essa. Você não pode pensar no Papai Noel dando risada. E é óbvio que todo mundo, quando ouviu essa proibição, já pensou no Papai Noel dando risada. Agora mesmo, enquanto você está lendo isso, você está lutando, certo? Quando você começou a ler esse texto, você estava livre dessa imagem do Papai Noel. Você não pensou nele uma única vez depois do Natal. Agora, de repente, ele aparece em todos os lugares que você olha. Sei que esse experimento é meio bobo, mas é bem eficaz para esclarecer o assunto. Não há melhor maneira de inspirar alguém a fazer algo do que dizer-lhe que não deve fazer aquilo. O pecado domina as pessoas que estão debaixo de uma obediência baseada em regras. A Bíblia chega a dizer que o poder do pecado é a lei. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 56, exatamente com essas letras. O poder do pecado é a lei. A lei é a força do pecado, exatamente com essas palavras. Ou seja, a lei dá mais força ao pecado. Quanto mais lei, mais o pecado vai ser difícil de se resistir. Quanto mais lei, mais as pessoas vão pecar e viver presas no pecado. O pecado ganha oportunidade por meio do mandamento. Isso a gente já leu em Romanos capítulo 7, versículo 8 até o 11. Mas se regras não inspiram uma vida santa, o que inspira? Deus já providenciou para nos... Depois eu termino de ler aqui. Vou responder aqui, ó. Fugindo um pouco do contexto, vamos passar pela grande tribulação? Eu creio que quem não morrer vai, né? Que só vai passar pela grande tribulação quem estiver vivo. A gente não sabe o dia que nós vai morrer. Mas eu creio que a igreja passa pela grande tribulação, sim. É só essa pergunta, só? É só essa pergunta. O porquê, né, que eu creio que a igreja passa pela grande tribulação? Porque é a crença mais antiga da história da igreja. Então,
os pais da igreja, os que precederam os apóstolos, tipo João morreu, aí teve ali 100 anos, 200, 300 anos após ali a morte dos apóstolos, é considerada a patrística, entendeu? Quanto mais perto dos apóstolos, é um ensino mais antigo, mais confiável, entendeu? Eu sigo essa linha de raciocínio. Então, os pais da igreja, essas pessoas que criaram teologia, que criaram doutrinas, que são mais perto dos apóstolos, todas eram pós-tribulacionistas, né? Como se diz, que a igreja passa. Então, porque é um ensino mais antigo, mais próximo dos apóstolos, eu creio assim, tá? E alguns argumentos são: a igreja, ela não vai sofrer a ira de Deus. Uma das principais objeções de quem não crê, né, no pós-tribulacionismo é: mas se a igreja passar pela grande tribulação, a igreja vai receber a ira de Deus. E a igreja não pode receber a ira de Deus, não pode ser castigada. Isso é um bom argumento. É um bom argumento. Só que a gente já tem exemplos disso na Bíblia, de Deus derramando a sua ira e não atingindo o povo que tinha o sangue. Um exemplo é as pragas do Egito. Atingiu todo mundo, menos quem tinha o sangue, menos os israelitas. Então a grande tribulação vai ser exatamente assim. Vai ter ira de Deus, calamidade, doença, sei lá mais o que, para o resto tudo, mas cristão vai ser milagrosamente poupado, não vai ser atingido. Exatamente igual foi nas 10 pragas do Egito. Então é uma coisa bem simples. Deus derramou ira, mas quem tinha o sangue não foi atingido. Então, é isso aí. Essa forma que eu acredito, já tem evidência na Bíblia, né, que isso é possível, só que vai ser bem mais... Cadê aqui? Tá dando problema aqui na tela. Vai ser bem mais amplo o que Deus vai fazer na grande tribulação. O milagre vai ser bem maior, porque vai ser mundial, né? Então não tem problema nenhum com isso. A igreja, realmente a igreja não recebe ira de Deus, cristão não recebe ira de Deus, só que Deus vai derramar ira sobre o resto, não sobre os cristãos, da mesma forma que foi nas pragas do Egito. Então é isso aí. Vou continuar lendo aqui. Falta pouco. Mas se regras não inspiram uma vida santa, o que inspira? Deus já providenciou para nós o livramento. Aqui tem a citação, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que versículo poderoso. Olha a Aline aí. Hipergraça, hiperpaz, Aline. Olha que versículo poderoso, gente. Infelizmente, as pessoas querem vencer o pecado com listas de regras, querendo obedecer os 10 mandamentos e tal. Só que, olha o que Paulo falou. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está dizendo que o que vence o pecado é a graça. E que estar debaixo da lei é domínio de pecado. Então, quando você se coloca debaixo de lista de regras, regulamentos, doutrinas de igrejas, doutrinas internas e tal, você vai viver dominado pelo pecado. Só a graça pode te libertar disso. Basicamente é o que esse versículo diz. Quando você tem Jesus vivendo dentro de si, você não está sob a lei, mas sob a graça. Sem lei, o pecado está morto. Sob a graça, a justiça prospera em você. Nossas formas modernas de cristianismo baseado em regras não são melhores do que viver sob a lei judaica com os 613 mandamentos. De uma forma ou de outra, a lei mata. De onde originou a ideia de que medir e melhorar? De onde se originou a ideia de medir e melhorar a nós mesmos?
Começou há muito tempo atrás, em um jardim muito distante. Em Gênesis capítulo 3, lemos que Satanás seduziu Adão e Eva. Os primeiros humanos eram ingênuos para o discurso de verdades de autoaperfeiçoamento. O tom de Satanás foi assim: pois Deus sabe que, quando você comer da árvore, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Satanás não os convenceu a fazer algo ruim. Nada disso. Foi tudo baseado na ideia de ser bom, ser como Deus. Eles não estavam escolhendo comer da árvore do mal. Eles estavam comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O objetivo deles não era ser como Satanás. Seu objetivo era ser como Deus. Você até poderia dizer que o objetivo deles era mais... Você até poderia dizer que o objetivo deles era ser mais santos e piedosos. Com isso, porém, eles foram afundados no pecado. Eles já eram perfeitos e completos, feitos à imagem de Deus, mas escolheram acreditar em uma mentira. Pensaram que Deus estava escondendo algo deles. Acreditavam que poderiam se aprimorar e produzir a melhor versão de si mesmos. Então comeram da árvore. Começaram a se medir por um padrão que nunca foi feito para eles. E o resultado é que sentiram vergonha e medo. Por causa disso, esconderam sua nudez. Deus entrou em cena e perguntou: quem disse que você estava nu? Gênesis 3:11. Se você não tomar cuidado, pode acreditar na mesma mentira. Quando você não consegue confiar na justiça, quando você não consegue confiar na sua justiça em Cristo, você começa a buscar se aprimorar de uma maneira que Deus nunca planejou. Você olha para as regras e restrições como um meio de melhorar a si mesmo. Entretanto, Deus não quer que você viva pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia outra árvore naquele jardim, a árvore da vida, e você já comeu da árvore da vida em Cristo. Então você está dentro dele e não há necessidade de autoaperfeiçoamento. Você vive sob a graça, portanto, permaneça na graça. Você desfruta de graça sob graça. A graça de Deus é maior. A graça de Deus é mais que suficiente para você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Você não pode ser mais justo do que você já é. Você não pode obter mais perdão do que aquele que você recebeu de uma vez por todas. Você não pode ficar mais novo porque já é uma nova criatura. Você pode simplesmente crer e ficar satisfeito com tudo o que Deus fez por você e em você para torná-lo dele mesmo. Que acabamos o capítulo. Gente, essa última análise aqui é muito interessante. A religião, os 10 mandamentos, religiões baseadas em certo e errado, faça isso, faça aquilo, aprenda, estude uma conduta ética e moral adequada para você se melhorar, para você ser como Deus, baseado no seu próprio esforço, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É exatamente isso que o diabo ofereceu para Adão e Eva, uma religião. Ele diz: foi isso que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim. Não comerá de toda a árvore do jardim? A Eva diz: ele não disse isso, ele disse que não pode comer dessa aí. Aí Satanás diz: mentira, moço. Ele sabe que quando você comer, você se tornará como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você por si só saberá o que é certo e o que é errado, e você vai ser como Deus. E não é isso que as igrejas legalistas, as religiões legalistas dizem? Obedeça aos 10 mandamentos, irmãos. Obedeçam a essas listas de regras aqui. Você mesmo pode saber o que é certo e o que é errado
e ser como Jesus. Você tem que ser como Jesus. Você tem que ser santo como Deus é santo. E não é isso que Pedro diz? Sejam santos, seja santo como eu sou santo. Então, a religião, o legalismo é nada mais do que o papinho de Satanás. Nada mais, é o mesmo papo que Satanás mandou para Eva e Eva foi enganada, caiu. É você mesmo, saiba o que é certo e o que é errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore do bem também. Saber o certo e o errado por si mesmo, independente de Deus, é religião. Então essas listas de regras, regulamentos, de pode, não toque nisso, não toque naquilo, não prove nisso, não prove isso. Toda lista de regras, todo regime interno que diz que se você seguir aquilo, você é abençoado, que você tem que seguir aquilo para ser uma pessoa melhor, que você tem que seguir aquilo para ser salvo, para se aperfeiçoar, para se tornar mais santo, mais perfeito, para se tornar aprovado diante de Deus, para se tornar como Deus. É papinho de Satanás. Nunca foi a vontade de Deus isso. A vontade de Deus nunca foi que o homem comesse da árvore do bem e do mal, que basicamente é a religião, é a lei, é os 10 mandamentos. Isso aqui é muito profundo, muito mesmo. A gente não deve ser enganado como Eva foi. Próximo capítulo é o capítulo 16, que o título é O Verdadeiro Respeito à Lei. Então, qual é a verdadeira forma de respeitar a lei? Então, no capítulo 16, segunda-feira, ou terça, a gente vai ver sobre isso. Então, gente, acabou. Agora é a hora das perguntinhas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser subir aí também na janelinha para fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, a hora é agora. Eu vou estar lendo aqui as perguntas de vocês também para responder. E como explica duas passagens? Conta pra nós. O comunismo é contra a Bíblia? Vai. Diz que é, né? O que estudo é a fundo o porquê não, mas diz que é, eu só acredito. Me falaram, eu acreditei. Não domino esse assunto, não. Não podemos falar que quem está inscrito, o pecado não tem mais poder de morte sobre nossas vidas. Não entendi. A graça fica apresentada como um conceito abstrato. Tem alguma forma melhor de entender? A graça é Jesus. Essa é a melhor forma de entender a graça. A graça é Cristo. Claro, Aline. Então, gente, pode mandar as perguntas aí, gente. Eu acho um conceito abstrato. A graça é Cristo. Quando você entender que a graça é Cristo, ela vai deixar de ser abstrato. A graça se tornou um ser humano. A graça encarnou. A graça deixou de ser abstrata quando ela se encarnou. Qual o seu entendimento de Romanos 3,31? É a Bíblia. Abri aqui, Romanos 3,31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. É bem simples isso aqui, ó. É o último versículo de Romanos 3. E ele começa esse assunto lá no comecinho. Aqui, ó. Olha onde ele começa esse assunto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui de qual. Acho que é 20, ou é 20, ou é 19. Ó. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui nesse versículo 19,
ainda tem uma notinha de rodapé que diz que a lei foi dada e é dita aos que vivem sob a lei. Aqui diz especificamente aos judeus. Então a lei foi dada aos judeus somente. Mas nem é isso a questão, né? A questão é como que confirmamos a lei? Como que a fé confirma a lei e a lei confirma a fé? Dessa forma aqui. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, quando a gente escaneia a lei, quando a gente analisa a lei, quando a gente tenta cumprir a lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O pecado é despertado pela lei e a lei faz a gente pecar mais. Então, é esse círculo sem fim. Então, basicamente é isso. Nesse capítulo aqui, Paulo vai falar sobre isso, né? A primeira vez que ele cita, né, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado e que a lei foi dada para que toda boca se cale. Então, primeiro, a lei foi dada para condenar todo mundo. E segundo, a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí depois ele vai falar da justificação pela fé e tal. Aí ele vai falar, anulamos a lei por meio da fé de modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Anulamos então a lei por meio da fé de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Porque quando você entende que você é condenado, escaneando a lei, só te resta a fé. Então, anulamos então a lei por meio da fé de modo nenhum, confirmamos a lei. Então, a fé ela é confirmada quando a gente entende que somos todos condenados. A única forma da gente se salvar quando a gente entende a lei é pela fé. Eu entendo mais ou menos esses versículos, mas nunca consigo explicar. E aqui, ó, aí Romanos 3, depois tem Romanos 4, depois tem Romanos 5, e depois tem Romanos 7. Olha o que Paulo diz em Romanos 7. Romanos 7, 7. Agora, Romanos 7, 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aqueles que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova segundo o Espírito, não segundo a letra. Então aqui, lá em Romanos 3, ele diz que confirmamos a lei. E aqui em Romanos 7, ele diz que somos livres da lei e que morremos para ela. Então a gente não pode parar lá em Romanos 3, né? Lá em Romanos 3 tem o contexto, começa lá em cima no versículo 19 e 20, é a forma certa de confirmar a lei. E aqui no capítulo 7, ele diz inclusive que, aqui ó, versículo 4 de Romanos 7, assim meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de frutificarem para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Então, a lei desperta a natureza pecaminosa e faz que a gente frutifique para a morte. Então, as pessoas dizem que anulamos a lei por causa da fé? Não, pelo contrário, confirmamos a lei. Elas pensam assim, então todos devemos seguir a lei e obedecer os 10 mandamentos. Mas não é isso que Paulo diz, nem no contexto de Romanos capítulo 3 e nem no restante de Romanos, principalmente Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é onde ele diz que nós nos divorciamos da lei, fomos libertos da lei, morremos para a lei. E que inclusive Romanos 7 ele diz que quem quer seguir a lei está adulterando. É um adultério espiritual. Eu já comentei sobre isso em outras lives, né? Mas é só ler que Romanos capítulo 7, do versículo 1 até o 6, que vai entender isso de forma bem clara. Então, confirmar a lei não é seguir a lei, não é estabelecer a lei na nova aliança. É entender o verdadeiro papel da lei.
ver aqui as outras coisas que vocês estão perguntando. Pré ou pós-tribulacionista? Eu falei aqui que eu creio no pós-tribulacionismo. Que a igreja passa pela grande tribulação, mas não recebe a ira de Deus da mesma forma que os israelitas não receberam a ira de Deus. O pecado não tem mais poder de morte sobre a vida do cristão. O pecado não tem mais poder de condenar um cristão. Nenhum pecado tira a salvação do cristão. Quem não perdoar o próximo vai para o inferno? Se não crê em Jesus, vai para o inferno, mesmo se não perdoar, mesmo se for a pessoa mais perdoadora do mundo. Se não crê em Jesus, está condenado. Mas o que você deve estar querendo perguntar é quando Jesus diz, né? Lá na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Ou seja, se você for analisar isso, Deus só perdoa quem perdoa. Então, se eu perdoar o próximo, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoar o próximo, Deus não vai me perdoar. Se Deus não me perdoar, eu vou para o inferno. Só que Paulo disse uma coisa diferente já na Nova Aliança. Paulo disse uma coisa contrária ao que Jesus disse. A gente pode... Eu não sei se eu lembro o versículo de cor, mas... Eu não lembro o versículo de cor, mas eu vou achar aqui pra você. Agora que eu já comecei a falar, né? Mas eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo exatamente sobre isso. É um vídeo em que eu reajo a uma fala do Hernandes Dias Lopes. Inclusive tá aqui no TikTok. Que o Hernandes Dias Lopes diz assim: se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Ele diz isso. Aí depois eu explico tudo isso, mas eu vou achar aqui. Perdoem. Uai. Colossenses 3,13. Achei. Aqui, ó. Colossenses 3,13 diz o seguinte: suportem uns aos outros, perdoando-os mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoem os outros. Aqui, ó, vou ler aqui em outras traduções para ficar melhor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou no passado. O Senhor já os perdoou. De modo que vocês também devem perdoar. Isso aqui é na NVT que eu li. Na NTLH diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês no passado, perdoem uns aos outros. NVI: perdoem como o Senhor os perdoou. NAA: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, o que nós podemos ver aqui? Paulo está dizendo que o perdão de Deus foi no passado, antes mesmo da gente perdoar o nosso irmão. Então, Jesus disse que Deus vai nos perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Ou seja, Deus só vai te perdoar depois que você perdoar. Deus te perdoa da mesma forma que você perdoa o seu irmão. Agora, Paulo está dizendo aqui completamente o contrário mesmo. Assim como Deus já perdoou vocês, agora vocês devem perdoar. Então, o perdão antes da cruz acontecia: você perdoava seu próximo, Deus te perdoava. Só depois que você liberava o perdão que Deus poderia te perdoar. Na nova aliança, após a cruz, o perdão vem antes de você perdoar. Então, antes de você perdoar, você já é perdoado. Aí, ó, o que Paulo diz? Como o Senhor perdoou vocês, perdoem. Então, você libera o perdão depois que você já foi perdoado por Deus.
Então, quem não perdoa não vai para o inferno, não na nova aliança. Ok? Que na nova aliança mudou. Essa fala de Jesus, ela ainda estava debaixo da antiga aliança. Era ainda um preceito da antiga aliança que mudou. Ok? Então, quando você analisa essa fala de Paulo, a ordem que Paulo coloca é completamente diferente. Então, não perdoar não condena ninguém. Então, como que é o perdão na nova aliança? A gente deve perdoar como Deus nos perdoou. Como que Deus nos perdoou? Antes mesmo da gente cometer pecado, Ele já perdoou. Inclusive, Jesus ora por perdão até para quem não se arrependeu. Na cruz, qual foi a oração dele? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. O povo não estava arrependido. E Jesus orou para que Deus perdoasse. Então, a gente perdoar como Jesus nos perdoou é a gente perdoar a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido. É a gente perdoar a pessoa sem esperar que aquela pessoa vá te retribuir. Então, o perdão na nova aliança é muito superior. Você tem que perdoar a pessoa mesmo que ela não tenha se arrependido daquilo que ela fez contra você. E deu pra entender, né? Se não deu pra entender, eu tenho um vídeo aí. É só encontrar aí. É o explicando, na verdade é refutando, né, o que o Hernan Dias Lopes estava falando ali. Nessa fala eu não concordei com ele. Não vou provar que Jesus é Deus, não. Tem mais o que fazer. Satanás apossou da lei, sim. Gente, esse povo não crê que Jesus morreu na cruz. O que ele fala é nada a ver. Mas Jesus morreu na cruz, sim, para nos salvar, para formar a nova aliança. Eu entendo mais ou menos assim. Se é do Islã, bem-vindo à live. Nós somos salvos pela graça? Sim, pela graça. Sim, eu só não entendia direito como confirmar a lei uma vez que morremos para ela. Confirmar a lei é entender o seu real significado, né? Que ela traz morte, que ela traz condenação, que ela gera mais pecado e que quando você analisa a lei, a única forma de escapar é a fé. Então, você analisando a lei, você tem que admitir que você é salvo pela fé. Batismo na água é válido? Tranquilo. Se quiser batizar, tranquilo, não tem nada contra o batismo, não. Ô, Genilson, eu não vou aqui ficar debatendo aqui. Jesus é Deus? Irmão, ele é. Jesus é o Filho de Deus. Aqui tem um tal de Alonso que condena todo mundo que é divorciado. Eu já vi esse moço já. Ele não entendeu a cruz. Nenhum pecado pode tirar a salvação de um cristão. Nem mesmo o divórcio. Nem mesmo casar de novo. Mas eu casei de novo. Nem isso vai tirar a sua salvação. Nem isso. Como provar que Jesus já voltou? Eu não sei. Eu não sou adepto dessa ideia. Gente... Eu também entendo que a igreja passa. Eu também entendo. Batismo na água não é mais válido ou é só válido no Espírito Santo? Olha, no Novo Testamento a gente vê os apóstolos batizando gentios. Então, eu sou gentil, então para mim tá valendo. Pode batizar. Os apóstolos batizaram gentios, então tá valendo. Também. Um não exclui o outro, não. Nossa, tem muita mensagem aqui. Muita. Minha interpretação... Vocês estão conversando entre si aqui. Eu tô tentando chegar ao final aqui para responder mais perguntas. Entendi. O batismo não é mais válido.
Eu acabei de falar, né? Eu vi no Novo Testamento os apóstolos batizaram gentios, né? E Paulo nunca foi contra o batismo de gentios. E ele mesmo batizou gentio. Então, o que manda é Paulo, né? O apóstolo dos gentios é Paulo, ele que doutrina. Já na Nova Aliança. Pronto, gente, tem mais pergunta? Alguém quer subir para conversar? Sem ser para debater? Se não tiver, eu já vou encerrar, porque já tá quase dando amanhã. Já tá quase virando sábado. E eu tô aqui. Peguei o vírus da Aline. Ficar virando à noite e conversando. Eu não sou católico, não. Eu sou cristão evangélico. Creio na Nova Aliança no Evangelho da Graça. Paulo diz que batizou porque estava sendo perseguido. Mas mesmo assim, Paulo faria uma coisa que é pecado? Não. Então, se ele fez, é porque não tem problema. Você acha que tem alguns louvores perigosos? Vixe, demais. Paulo, ele realmente não veio para batizar, né? Mas ele não criticou ninguém que batizava. Ele tinha ali os outros que estavam com ele que batizavam, que faziam esse serviço para ele, né? Então, no Novo Testamento, nenhum apóstolo, nem Paulo era contra o batismo. Inclusive, Paulo batizou algumas pessoas e a gente vê gentios batizados no Novo Testamento. Inclusive quando Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo, depois ele foi batizado também. Então é isso. Se quiser batizar, batiza. Batismo na água não separa da graça, gente. Vocês ficam ouvindo aí um tal de Geraldo Moraes. Eu não concordo com as coisas que ele fala, tá? Não sou desses. Eu não sou contra o batismo, não sou contra a ceia, não sou contra essas coisas, tá? Sou mais normal. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a live. Quem tá aqui a primeira vez, perdeu os capítulos do livro que eu tô lendo, então todas as lives, todas as aulas estão salvas lá no meu canal no YouTube. O canal no YouTube que tá na descrição no meu TikTok, você encontra lá, tudinho. Tá bom? Então, hipergraça e hiperpaz. Até mais.